Acho que foi. Será? Boa noite. Opa, já tem gente entrando. Hoje a conexão está boa. Olá, tudo bom, Monique? Boa noite, gente. Vão entrando. Cheguem mais, que a casa é sua. A UNB é nossa. Ahá, uhul. E a Anitta já tá aqui. Ela já vou chamar, porque a gente fala e é assim. Ai, não sei se tá dando pra ouvir direito. Me avisem, por favor, se tiver tudo certo com o som. Já vou chamar a Anitta. E daí vocês depois confirmam também, por favor, se dá pra ouvir o sonzinho do lado de lá. Pera aí, cadê? E a Anitta? Aqui. Vamos ver. Estou empolgada? Olá, boa noite. Boa noite, Anitta. Você tá bem, amiga? Tamo bem, estamos aqui cuidando. Seguindo, né? Seguindo. Apesar de tudo, né? Pelo menos temos uma CPI aí rolando para dar um pouquinho de esperança de que as coisas talvez mudem, né? De que a gente não seja tão maltratado. E hoje a gente tem essa pausa para a CPI, né? Eu até fiz um convite, pessoal. Gente, quem quiser dar uma pausa na CPI, vem conversar com a gente um pouquinho sobre o processo de criação na sala. Acho que é bom dar um respiro para não morrer de ódio, né? Assim. É fundamental, ainda bem que é nessa hora que a gente já não aguenta mais mesmo, né? A gente passou aqui o dia ligado, mas então é isso, vamos falar de coisas boas, enquanto vai todo mundo aí chegando. Tá todo mundo me Primeiro, escutando direitinho? eu tô super, É? então não sei se o povo de casa, se o povo de casa estiver ouvindo aí, Ana, direitinho também, vocês me deem, por favor, nos deem, por favor, um aviso, mas eu acho que tá de boa, porque normalmente quando eu escuto bem, dá para ouvir. Eu testei minha internet hoje, tá tudo certo. Boa noite para todo mundo que Boa está noite, gente. chegando. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Isso, mais Mais um uma live na vida momento, de vocês. mais uma live. Eu abro essa hora, né? E fica aquele monte de bolinha. É a hora da live. É a hora das Mas lives. assim, eu sei que a gente não aguenta assim, né? Esse formato virtual, mas por outro lado, eu tô adorando fazer isso, porque, né, coloca todo mundo em contato, a gente sai um pouquinho daquele momento padrão básico, normal de sala de aula, então, e sempre aparece gente, ó, Guilherme querido, chegou, penetra não. Que isso, Gui? Você Gente, não é não tem penetra, penetra mas aqui, todo mundo está convidado. É universidade pública, aberta, exato. gratuita, todo mundo é bem-vindo. Cheguem mais. Sim, é isso. A ideia é exatamente essa, né? Por mim, todas as aulas seriam absolutamente abertas. Então, bora começar, porque a sala é um lugar incrível. Ah, Valtinho, o tio Valtinho chegou. Pai, Papai, bonitão. Adoro quando vem os pais, fico super feliz. obrigada. Que nem a Isolda que chegou no Dalu também, foi ótimo. Daqui a pouco chega a Beth Mora, ela sempre aparece também. Memória é assim. Tem que ser, né? Gente, bom, primeiro vou apresentar a Iana, né? Mesmo para quem já conhece, acho que é sempre importante começar com esse momento. Vou falar um pouco do que é essa tal de sala, para quem não chegou aqui antes, né? Nas nossas aulas abertas. Essa é a última do semestre, férias. Estamos precisando de férias. Então, vou falar um pouquinho da sala e vocês já vão entender porque que a Iana foi escolhida a nossa habitante da sala. Bom, então, primeiro, brigadão enorme, assim, gigantesco esse obrigada, Iana, porque, nossa, é isso, a vida tá uma loucura, né? Então, você parar a sua vida para estar aqui com a gente, toda essa generosidade de falar sobre os trabalhos, né? Compartilhar os processos e trazer esses conteúdos que são tão importantes não só para os estudantes, né, do curso que estão investigando os materiais, os processos de construção de obra de arte, mas para todo mundo que estiver passando por aí, que seja da área ou não, né? A gente sempre aposta tanto na nossa vida, né? Nessa área que a gente gosta, que a gente
é tão fascinada como um espaço, né? Uma brecha nesse cotidiano, que seja na CPI, que seja na pandemia, que seja em tudo isso que está acontecendo, né? Então, de fato, a gente acredita nisso com seu potencial transformador. Então, é maravilhoso você estar aqui com a gente. Ó, a Sinara chegou. E aí começam a chegar as curadoras. Vou adorando. As curadoras vão chegando. Então, super te agradeço, tá, amiga, de estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Bem-vindo, todo mundo bem-vindo. Eu quero falar um pouquinho da sala, bem rapidamente. Já fiquei com calor. Para todo mundo entender, né? E já fazer uma conexão com as pesquisas da Iana. Aqui. Eu tô bem? Tá travando? Deu uma falhadinha mesmo. Ficou, sabe aquele círculo que dá aquele nervoso na gente? Mas assim, tá dando para te ouvir, mas a sua imagem travou. Mas você travou linda, o que é um sucesso, né? Que nesse mundo, às vezes a gente trava assim, mas acho que agora já voltou. Podemos cantar, pede a música aí, que a gente desafina com o maior prazer. Pode tudo. Bom, você voltou. Iana, artista maravilhosa, que tem uma investigação... Ixi, será que parou de volta? Não. Você tá ouvindo, Yanita? Yanita? Cício, você travou aqui. Será que a minha internet... Eu travei, gente? Ai, meu Deus. Porque para mim tá rodando. Alguém que tá aí, por favor, avisa. Estamos as duas travadas? Ou só eu ou só a Iana? Se ninguém responder, eu vou entender que tá todo mundo travado. Aí eu vou, sei lá, começar de novo. Tá rolando. Valeu, Igor. Nós duas estamos. Porque eu tô vendo a Iana travada com aquele círculozinho assim, intermitente. Ih, Iana caiu. Eita, ferro. É a última do semestre, né, gente? Para dar aquela emoção. Daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, eu vou falando da sala, tá? A sala, ela faz parte, ela é o último cômodo da nossa casa poética. Então, para quem não é da turma, é uma disciplina de materiais em arte. Ó, e a Anitta chegou de novo. Vamos ver aqui. Estávamos as duas, tio Valtinho? Ai, meu Deus, socorro. Bom, vamos ver se melhora agora. Quem sabe faz ao vivo, não se vira nos 30, vamos lá, né? Bom, enquanto isso eu vou falando, vou fazendo aquela apresentação que é necessária. Nessa história, né, enfim, de pandemia e dos ensinos todos à distância, esse formato online, eu adaptei esse programa da disciplina de materiais em arte para uma investigação da casa, da habitação e a relação que a gente, artista, com os seus corpos, com os materiais domésticos, conseguem estabelecer, né, assim, ter uma outra visão desses espaços, uma outra vivência desses materiais tão cotidianos, tão não artísticos, e como que a gente pode transformar tudo isso em arte. Então, essa foi a ideia. Voltou. Eu tô aqui, amiga. Sério? Será que se você tirar do seu Wi-Fi e colocar no 3G do telefone, será que funciona melhor? Eu vou te mandar um zap. Porque acho que estava todo mundo me vendo. Ai, meu Deus. Momentos de tensão. Tá, Anitta? Se você estiver me ouvindo, tira o Wi-Fi, porque eu acho que o Wi-Fi que tá dando pau. Vou escrever aqui. E aí, enquanto a Iana se estabelece, eu vou continuar essa apresentação, que vai dar tudo certo, gente. Isso aconteceu antes, já tô calejada com esse negócio. E entra de novo. Eu acho que sim, amiga. Se você estiver me ouvindo, desliga tudo, tira o Wi-Fi e volta, tá? Te mandei zap aqui, tá? Vou tirar aqui. Eu não sei nem... Bom, vamos ver. Bom, aí... Amiga, desliga, assim, ó, desliga.
Wi-Fi, sinalzinho, tá? Sempre fui muito boa de imaginação, já quebrei um dedo do pé por conta disso. Fiquem ligados nas habilidades da professora. Então, a questão da casa, por conta da pandemia, essas investigações todas, então alguns cômodos foram escolhidos para a gente pensar poeticamente, né? E o último do semestre é a sala, onde estamos nesse momento. E a sala, ela é muito interessante porque ela tem várias características, ela é muito coringa, né? Então, ela é um espaço de intervalo, né? Assim, ela é aquele momento de contato entre a cozinha e o quarto, né? Pensando, por exemplo, a cozinha como aquele espaço do barulho, da construção, de vários instrumentos, né? De ações bem agressivas, intensas, né? Porque você pica, tritura, põe no forno, joga água fervendo. E o quarto, que é aquele espaço da noite, do sonho, né? Do silêncio, do recolhimento. Então, só para a gente ter essa relação. E a sala, ela fica no meio desse caminho, né? Então, eu estou colocando a sala como esse espaço de repouso, né? Então, é um repouso, é um intervalo, mas ele é também um espaço recreativo. E eu estou colocando como recreio essas várias ações, tanto que a gente faz sozinha, né? Ou de leitura, de ouvir música, de ver um filme, como também numa aproximação com o outro. Tanto é que um dos principais materiais da sala é o sofá. E a gente eu peguei algumas obras da Iana e coloquei dentro do sofá, né? É exatamente esse espaço de encontro, né? Isso aí que a Sinara está colocando. Que está fazendo tanta falta, né, gente? O sofá está com teia de aranha nessa pandemia. A gente não consegue colocar mais ninguém ali do lado da gente, infelizmente. E a Anitta me mandou mensagem de voz, sacanagem, não vou poder ouvir, eu ponho para ficar bem aquela loucura de live. Amiga, entra com os dados do celular. E aí, ela vai entrar. Pensar no sofá, né, que é esse espaço de encontro, mas é também um espaço de descanso, né? Ele pode ser também um recamier, né, um momento de divagações muito íntimas. E aí a gente começa a entender as questões da Iana. Eu vi, amiga, vou te colocar agora. Vamos ver. Todo mundo torcendo em casa. Vem, Anitta, vem. Vamos ver, vamos ver. Agora sem Wi-Fi. Momento de suspense. Tá. Deu? Eu Sim. acho que rolou, né, gente? Desculpa, que coisa chata essa internet de vez em quando, né? Imagina, é sempre assim. A tecnologia, ela serve o quê? Para facilitar a vida ou para sacanear? Né? Porque é na hora que a gente precisa que ela dá pau, tá tudo bem. Você Tá. tirou o Wi-Fi? Não tirei, eu reiniciei, porque eu acho que não vai rolar com os dados do celular aqui. Tava meio devagar meu 4G. Tá. Não sei se vai Bom, rolar. vamos Ele não tentando qualquer coisa. Se você cair, você vai voltando e aí vai dando tudo Aí, certo. eu tento entrar no dado do celular, mas por enquanto tá indo. Vamos tentar. Massa. Eu estava falando já de algumas questões da sala, né, e que eu acho que tem conexão com o seu trabalho. Então, por exemplo, no sofá, né, essa relação do encontro tem uma característica da Iana que é muito maravilhosa e que tem tudo a ver com a sala, que ela é essa artista, que também é educadora, que aí faz mediação, faz inclusive projetos, né, de mediação, né? Então, por exemplo, CCBB, né? Lugar assim, pouco importante para a cidade, né? Essa mulher é danada. E aí, e uma conexão assim também com a comunicação, que tem um começo lá atrás das primeiras, né? As primeiras investigações ainda na vida. Momento Peg Sul, né, Anitta? Pré-arte, né? Quando ela começou, ela Você tá chegou primeiro pela autorizado, comunicação. Chegou pela comunicação, pelo cinema, para encarar mesmo as artes plásticas. Então, tem essas relações todas, né? Da gente pensar na sala. Então, além desse material, que aí eu estou colocando como um material de investigação poética, né? O sofá, que tem tudo a ver com a Iana. Tem outros dois que são bem típicos da sala,
que também fazem sentido com a produção da Iana, né? Um é a janela, e aí a janela para a gente pensar nessa conexão com o público, com a cidade, com o coletivo. Então, sem ser aquele sofá que é naquela intimidade, né? Que não é todo mundo que você chama para dentro da sua casa, né? E a janela tem também promove esse olhar telescópico, né? Eu daqui tô de olho naquelas, sei lá, naquele passarinho que está voando, naquela paisagem, naquelas pessoas. E muitos dos trabalhos da Iana também têm essa relação, né, de uma aproximação no espaço-tempo, que eu acho que a janela promove. E tem o baú, por onde a gente vai começar, né, Ianita? O baú é o material mais coringa. E ela já está rodando de novo. Voltou. Tá. O baú é o material mais coringa da sala, porque a gente coloca tudo ali, né? Algumas coisas preciosas que a gente não encontra. Sabe aquele universo que não tem muita categoria, né? Porque, sei lá, livro você põe na estante, enfim, né? E aí tem aqueles objetos que você não sabe muito bem onde colocar, qual é a vizinhança desse material, e você coloca naquele baú. Então tem coisa empoeirada, tem coisa que não serve, mas tem coisa preciosa. Então, assim, é meio surpresa, né? E então a gente começa um pouco por aí, por esse espaço, por esse material coringa, do cômodo mais coringa da casa. Bom, e aí, eu não sei se eu já mostro uma obra ou se a gente já começa falando dela. Talvez a gente já comece falando, porque a sua conexão agora está ótima. O que você acha? Pode ser. Né? Pode falar, ou mostrar e eu falar em seguida, como você achar melhor. A gente vai dar um jeito aqui. Então, vamos começar desse baú. E aí, desse baú, a gente pensou em algumas coisas que são interessantes, né? Assim, para trazer para a gente falar, né? Então, tem uma dimensão de jogo, de humor, né? No trabalho da Iana. Ela até ficou surpresa recentemente quando eu falei que eu acho o trabalho dela muito bem-humorado. E aí podemos falar sobre isso também, né, amiga? De por que você não acha tão bem-humorado o seu trabalho. Mas eu acho, e vamos ver aqui o que vocês acham também. Aliás, por favor, comentem, coloquem aí mensagens, tanto aqui nos comentários, como se vocês quiserem mandar pergunta aqui no caixinha de pergunta, enfim, como quiserem, como for melhor, tá? Mas participem, por favor, porque senão eu canso da minha voz. Vamos falar da ilha? Começamos pela ilha? Podemos falar da ilha. Podemos primeiro eu queria mostrar a agradecer de ilha. novo aqui. Eu acho que essa iniciativa do Materiais em Arte, de você separar a disciplina pelos cômodos da casa e convidar os artistas para fazer essas conversas, acho que é um programa curatorial super generoso e que nos faz pensar também, assim, acho que é um desafio conceitual super interessante, né, de como as coisas podem caber, todas essas relações podem caber numa habitação, né, como o pensamento pode se formular pensando no habitar, né, que eu acho que é o que a gente está, quem pode, né, quem tem privilégio também mais em casa, nesse momento, eu acho que é esse desafio de pensar como habitar esse tempo só mais nesse espaço, né? Então eu acho que é um desafio curatorial, conceitual, lindíssimo, sim, e generoso, né? Que a gente vai fazer uma releitura, vai olhar para os trabalhos. Então isso me fez pensar, o seu convite me fez pensar em várias coisas que eu acho que eu não tinha pensado. Então uma forma de pensar que eu acho que é legal. Ótimo. Que E ótimo, sobre a ilha, Anitta. não, eu achei muito legal você Gente, eu vou ter colocar que a ilha no baú. mostrar. Eu vou ter que mostrar a imagem de um formato horrível, porque o Instagram não deixa mais colocar as imagens aqui que nem eu estava fazendo no começo. Então, enfim, aquela coisa, a gente vai se adaptando. Deixa eu virar aqui a câmera e vamos mostrar a ilha. Peraí. Ai, peraí que tem o tripé aqui também. A ilha... É um trabalho de Socorro, como é que eu tiro esse tripé? 2015. Não tá dando para tirar o tripé. Tá Peraí, meu aparecendo o anel. tripé. Ó, pronto. Bom, mas a ilha Pronto, agora foi legal você amiga. ter Oi. recuperado, trazido esse trabalho, porque eu acho que eu só montei ele para essa ocasião, né? Eu acho que é
Tá travando? Mas já voltou, já não, voltou. Gente, não brinca que travou. Não, deu tudo certo. Você só montou nessa ocasião. Legal. Só montei nessa ocasião, foi para a exposição de defesa do nosso doutorado, né, Cissa? Que a gente fez nosso mapa sincronizado de terminar um doutorado juntas e também depois que, enfim, houve mudanças também nessa linha de pesquisa. Mas foi muito... É um trabalho que eu gosto muito, assim, tem isso que você falou do baú, né? Que também, às vezes, você abre um baú, por acidente, sai aquele palhaço, aquele coringa que bate na sua cara, assim, né? Acho que essa coisa mais bem-humorada, talvez o trabalho, ela se encontre um pouco nesse lugar de uma crítica, né? Assim, que eu vejo dentro da minha cabeça, do meu pensamento, né? Eu vejo como uma crítica, é uma forma de fazer a crítica, né? Que encontra, talvez, nesses materiais, esse lugar de uma ironia, mas, ao mesmo tempo, do jogo, né? De uma brincadeira. Ela pode servir a propósitos diferentes, né? Eu posso ler e acessar isso de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que o Ilha, ele é bem sintético e bem meio ready-made, assim, desses trabalhos que lidam com... Estava terminando a tese também, então eu acho que é legal trazer isso, né? Um assunto da tese que eu estava discutindo. Eu entendi que eu estava discutindo há muito tempo, pensando sistemas construtivos, né? E tendo a arquitetura como um foco, assim, inicial, eu acho que da minha produção, né? Um foco muito... era um elemento, né? Assim, presente nessa construção de projeto de civilização que sempre me perturbou muito a arquitetura. Então, acho que a tese, ela entendeu, assim, foi um momento de entender que era uma crítica de um sistema construtivo na arquitetura, né, que tem na arquitetura, e as artes visuais se contaminam bastante disso quando a gente tem segmentos que se aproximam ou se seduzem tanto pela ruína, né? Eu entendi, né, que era uma crítica de um sistema construtivo, era uma crítica de projeto. Então, eu acho que essa atração pelos materiais frágeis, simulando materiais permanentes, né, acho que é isso que traz esse humor, né? Então, seja com as cartas de baralho, que aí também traz a evidência também desse jogo, ou seja, das coisas que estão em jogo, quem ganha, quem perde, o que está em negociação, né? Assim, e dentro de um sistema capitalista, né? Então, assim, onde é que está e uma essa simulação instabilidade também, né, Anitta? Oi? Que eu acho que faz parte desse jogo. Ai, desculpa, ainda mais a pessoa Perdão. Interrompe quando o sinal tá ruim. Eu estava pensando assim na instabilidade, né, dos materiais, assim, Sim, né, sim. da construção, na verdade, né, que não é ainda aquela ruína que você falou, mas faz a gente pensar nessa ruína, ou seja, tem o potencial dessa destruição, né, assim, ela é quase iminente, né, porque pede uma delicadeza por parte do público, mas então, não chega a ser exatamente uma ruína, mas é quase aquele passo anterior, né? Aquele momento de estar quase lá, né? Então, eu acho que essa instabilidade dessa arquitetura que você coloca, né, é maravilhosa, porque... Vai, foi mal. Deixa eu voltar aqui para a imagem, para todo mundo ver. Quem entrou agora. Até Gorolino chegou, gente. Só gente querida passando por aqui. Matheus também chegou. Até Bruno. Vai, Anitta. Que bom que vocês estão aqui. Pedro, Isaac. querido. Muita gente. Tainá. Ai, gente. Vai, amiga, eu te interrompi. Vamos seguir. Vamos ver se não, tá dando pra... A gente tá te vendo. Tá travando, mas vai seguindo. Aí você estava falando desses projetos. Acho que essa instabilidade sempre me interessou, né? Assim, jogar com materiais instáveis, ou com esse equilíbrio precário também, que é um conceito da dança que eu gosto muito, acho muito bonito, assim, que é uma espécie de clímax de uma instabilidade antes de um objeto, do corpo cair, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito com esse conceito na cabeça, que eu aprendi, sei lá, eu era muito jovem e fui num show do Antônio Nóbrega. E o Antônio Nóbrega fez uma aula, né, bem professor, assim, aí ele falou sobre essa coisa na dança e desse momento antes do corpo cair.
Então eu pensei, gente, equilíbrio precário é algo que resume para mim tanto do que eu vejo no movimento dessa dança do espaço, né? Que não é uma dança, digamos assim, não é uma dança tão negociada, um contato improvisação tão generoso, né? Como que a gente poderia fazer entre dois corpos que percebem, né? O peso e a tensão um do outro, né? É outro tipo de E que relação. conversam, né? É uma ideia Muitas vezes que também. me atrai muito, né? Essa precariedade dos materiais nessa simulação de algo que é feito para durar, né? E aí, pois é, agora eu fiquei com vontade de sair um pouco do baú. Você está falando da dança, você está falando dessa instabilidade dos corpos. Será que a gente vai para a janela e depois volta para o baú? Porque é aquela coisa, né? A gente faz o roteiro e joga rápido, rapidinho, né? Joga tudo para cima. Porque você está falando dessa instabilidade, né? Dos corpos. Aí eu fiquei pensando tanto no Star Wars, que você sabe que eu adoro também, como nos fantasmas. Ai, meu Deus, eu anotei o nome. E a Ana faz essas brincadeiras com os títulos, sabe? Para enlouquecer o público. É sempre um teste. Fiquem ligados. O que você acha? Vou botar o Star Wars, Pois então, nem eu já que me você está lembro. falando. Tá. Eu também tenho esse problema. Tá, pode ser. Tá. Títulos enormes, né? A pessoa gosta disso. Título e subtítulo. Eu lembro que eu Né? também Não aprendi, eu tinha muita satisfeita. dificuldade de botar título nos trabalhos. E uma vez uma curadora virou para mim e falou assim: por que você não bota um apelido? E aí eu falei, gente, genial, né? Porque tira esse compromisso, né, de dar um nome, assim. Você fala, gente, eu vou batizar o trabalho, um negócio meio para sempre. E aí, essa é uma coisa que eu guardei também com carinho, assim, que é você se despojar para poder tentar fazer uma leitura mais imediata, assim, de É uma boa gente, mesmo. será que Eu vou tô achando voltar que tá aqui. Amiga, travando? de vez em quando fica meio metálica. Ou, Eu acho que em breve você vai Thiago, ter que botar você no acha que eu seu tiro do 3G, Wi-Fi? mesmo não ficando muito bom. Eu acho que vale a pena a gente testar, porque, enfim, eu acho que vai melhorar. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para todo mundo o Star Wars que eu estava comentando, né? E que também é muito interessante para essa turma de materiais em arte, né? Então, é uma série fotográfica. Putz, fica péssimo que dá para ver meu celular ali no meio. A sua voz continua, Yanita, mas a sua imagem fica meio travada, assim, ela vai parando. Agora, bom, acho que agora melhorou. Vê se melhorou. Botei no 4G. Melhorou! Ai, gente. Ufa. Melhorou. Eu estava Vamos lá, passando aqui, então, pro Star Wars, porque, enfim, você falou da instabilidade, falou da precariedade, né? E de brincadeiras com arquitetura. Então, estava aqui tentando apresentar essa série fotográfica, que infelizmente é isso, a gente está vendo aqui pelo computador. Então, ignorem o meu telefone lá no final, aqui minha mão. Mas eu peguei acho que 3 imagens, né? Então o título é Star Wars ou Ensaio para um Balé das Coisas. Eu adoro esse trabalho por vários motivos, né? Então ele tem essa brincadeira de novo, então que até poderia estar no baú, né? Como junto com os outros jogos e tal. E uma relação com o movimento, aqui é um outro, tá? Aqui é uma fotografia. Eu peguei só 3, eu devia ter pego as 4. E essa última, que eu não sei se vocês estão identificando o material. Não tem problema. Normalmente a gente deixa a brincadeira, né? Mas como é uma disciplina de materiais em arte, é maravilhoso falar de um trabalho tão lindo feito com garrafa PET, né, gente? Então, acho que tem aqui uma sabedoria também da Iana, né? De iluminação e de composição que vale a pena a gente reparar aqui nesse momento. E, claro, né, constrói essa relação de movimento, que acho que é por isso que eu quis pular aqui para o Star Wars, né, para esse trabalho. Não... Diga aí alguma coisinha aí, Anitta, desse trabalho, pela instabilidade que você acha que dá para a gente conectar?
Eu acho que tem uma instabilidade. Era uma época, esse trabalho, acho que é de uma época que eu começo a pensar muito na dispersão, né? E que eu começo, também estava muito, numa época muito confinada, né? Assim, do remete a Yayoi Kusama, pode ser. Acho que Eu talvez acho que a montagem, né, Igor? Porque tem aquela coisa escura, mas acho que a dimensão é interessante essa relação, né, Anitta? eu acho que tem a coisa da repetição, né? Tem uma questão de um ilusionismo aí, mas era uma época em que eu estava também trabalhando e observando coisas no entorno mais imediato que eu estava, né? Eu acho que eu tinha acabado de ser mãe, então estava mais em casa, já estava no doutorado também. E aí, acho que era um momento também que eu estava pensando já nessa questão da dispersão, da fragmentação, né? Eu já estava menos atenta à questão da arquitetura ou da ruína, mas olhando muito para essa produção de fragmentos, assim. E isso foi eram garrafinhas, assim, acho que era uma época que tinha uma produção de garrafas PET perto de mim, um consumo muito grande, assim, né, de água com gás e tal, que eram coisas que você precisava comprar, embalagens, né, no Brasil não era tão fácil, não é tão fácil você encher aquele retornável, né, com soda, com água com gás. E aí tinha, de repente, eu estava vendo esse monte de plástico, de coisa em casa. E aí foi um pouco isso, assim, de pensar essa outra galáxia de dejetos, né? Assim, para mim tinha essa conotação meio espacial também, ou para onde as coisas vão, né? Nem tão, talvez menos, uma consciência menos, uma coerência, né? Com a ciência, mas muito com esse olhar mesmo de um espanto, assim, de gente, né? E eu lembro que eu ficava também muito abismada com a produção de fraldas. Eu falei, cara, eu não vou dar conta de usar fralda de pano pro meu filho. E aí, toda vez que eu ia jogar no lixo, eu me sentia assim, tô acabando com o mundo, tô jogando uma bomba no mundo, sabe? Gente, isso é tão Então, sacanagem eu com as acho mães, que era né? uma Já é coisa um tanto pouco de peso pensar a e ainda fica dispersão, todo mundo né? sofrendo. Mas eu não sei, eu acho que era eu estava muito conectada assim com esses objetos, né? Em pensar como que a gente enxerga, né? Assim, o sentido de totalidade, o sentido da dispersão e o que eu como que eu endia, né? Então, o Star Wars, ele também tem um pouco a ver com a série dos meteoritos, né? Que era uma brincadeira, tem esse jogo, tem esse humor, mas tem também uma ironia, uma coisa crítica, assim, Eu né? não Que é botei sobre... aqui os meteoritos, mas eu posso pegar aqui Não, mas rapidinho é se o site tanta... está aberto. Não, é muita coisa, mas os meteoritos, eles também têm essa relação com dejetos, né? Só que eram entulhos de clandestinos de obra que eu fotografava, depois eu cortava, recompunha, e aí eles viravam esses elementos meio espaciais, assim, né? Só que na verdade não tinha nada de espacial, era tudo aqui na Terra, ali pertinho do Planalto, né? Dos tribunais, nessas áreas de entulho, né? Você tem um sistema todo também, você tem um ecossistema ali de pensar que é muito importante construir a qualquer custo, e mesmo obras super gigantes, projetos super caros, né? Assim, pagos pelo poder público, né? Mesmo esses projetos estavam produzindo um lixo que não estava indo para o lugar adequado. E aí era um pouco essa mesma questão, assim, de pensar um pouco essa insustentabilidade da verticalidade, né? De uma construção, um desejo vertical, dessa demonstração de poder da arquitetura, só que já trabalhando pelo fragmento, né? Foi uma época que eu E estava aqui com o já é olhar no bem fragmento. ruína, né, Yanita? Já tem toda essa. Você acha que aqui você já começou a ter essa investigação maior da ruína? Eu acho que foi aí que eu comecei a entrar mesmo nessa pesquisa da ruína, do Renascimento, do Barroco, do Romantismo, para poder entender até. E é isso, acho que a questão da crítica da ruína, né? Como uma obsessão da arte contemporânea, de boa parte assim, de artistas contemporâneos, né? Essa obsessão pelo espaço abandonado, pelas coisas derruídas, né? Tentar entender de onde vinha isso e por que a gente estava insistindo nisso, né? Como uma imagem sobrevivente, um desejo, um luto de algo, né? Assim, que luto é esse? Né? Da onde vem essa melancolia? O que projeto
a gente está chorando? Que projeto estamos evocando? Será que a gente é capaz de pensar nisso? Então, acho que, claro, acho que nessa época eu não tinha essa clareza toda, mas eu comecei a investigar a ruína como um problema, né, assim, que acho que entrava, né, no meu trabalho e entra, acho que atravessa o trabalho de vários artistas como uma questão, né, mas assim, material, um espaço que atrai, né, uma materialidade que atrai. E aí foi muito interessante porque eu acho que a partir desse momento que começou mesmo essa investigação, assim, por um lado essa investigação mais histórica, filosófica, do imaginário, né? Qual é esse imaginário que compôs essa cena, né? Que compôs esse ethos, né? Moderno que está tão preocupado com a ruína, né? Então foi muito legal, porque eu parei um pouco de prestar atenção na totalidade, por exemplo, do modernismo, né, no discurso, na narrativa de totalidade do modernismo, né? E essa fantasia de tabula rasa, né, de querer construir uma sociedade abstrata, moderna, e também a qualquer custo. Acho que a nossa modernidade ela tem muito disso, né? Assim, vamos ser novos, né? A gente é contra o passado, né? A tal originalidade, né? O dilema da originalidade É, moderna. acho que não teria muito como ser diferente, né? Assim, o caminho foi esse, né? Aí são outras discussões. Mas aí eu parei um pouco, foi um momento em que teve essa virada, né? Eu acho que eu parei de olhar para a questão da arquitetura moderna, do discurso moderno, né? E olhar para a cidade de maneira geral, essa obsessão pela verticalidade e, na verdade, assim, uma produção de dispersão quase igual, né? Então, assim, eu comecei a olhar, por exemplo, para essas montanhas de entulho e pensando nessa força da natureza, assim, né? Que não tem nada de força da natureza, é uma força. Essa produção de ruína, né? Ela tá quase que simetricamente ali em pé de igualdade com essa produção de espaços de poder pela arquitetura, né? Pela especulação do espaço, né? Do espaço da cidade, pela gentrificação, pela segregação. E, Um Anitta, pouco isso. aproveitando esse gancho, será então que a gente não vai para os eclipses? Porque você está falando dessa crítica, dessa verticalidade, né? Dessa outra relação com a arquitetura, né? Esses projetos modernos, e aí Brasília. E eu sei o tanto que... bom, obviamente somos daqui, então é claro que essa cidade sempre traz muito impacto, né? Trouxe muito impacto na nossa formação e ainda traz muito impacto, né, nas nossas reflexões sobre o viver junto, né? Sobre estar junto, que é o grande dilema da sala, né? Estar junto, como que é, né? Como que é estar junto e que forma que isso ganha, né? E aí a forma desde a gente, método, desde cidade, até para pensar a cidade. Peraí que o pessoal comentou alguma coisa, como é que é? A verticalidade do Silding através. Olha o Igor, né? Passando na timeline, claro. Sempre bom quando o Sildo passa na nossa timeline. E o Jonathan, o ambientalismo é uma preocupação que vem da responsabilidade como educadora, ou artista, ou os dois? Então, vamos, sei lá, de repente a gente responde primeiro o Jonathan e depois a gente vai para os eclipses? Será que para responder o Jonathan eu aproveito e pego o fantasma ou não? Me Pode diz ser. aí. Eu acho que o ambientalismo, assim, é porque não tem. Estamos te ouvindo, amiga. Vai A lá. gente pode continuar para os eclipses já. Eu acho que aí depois a gente pode Tá. voltar só para tentar seguir aqui o fluxo. Pode ser? Pode. Gente, eu Ai, tá adoro travando. esse Vocês estão trabalho. Eu preciso. me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Você está travando um pouquinho. Será que eu também? Ou será que é só Ainda? você? Ai, Jesus. Ah, foi, eclipse. Para mim tá tudo bem. Gente, me dê um Tá, aviso eu aí vou se tá responder que travando todo mundo. ficou travado para mim aqui. Eu não sei se vocês me ouvem. Então, eu vou aproveitar aqui e responder o Jonathan. Eu acho que eu nunca me dei conta se tinha uma questão ambiental, assim. Eu acho que eu ia muito na crítica, acho que não via de maneira separada, sabe? Eu não sei se meu trabalho, eu não entendo meu trabalho como um trabalho ambientalista, mas ele pode ser lido dessa forma porque é um trabalho que ele fica um projeto de civilização, né? No fundo, tem uma crítica da modernidade de um projeto de civilização.
a crítica dessa materialidade expressa por meio da arquitetura, desse imaginário em torno da arquitetura, dos significados que a arquitetura pode ter para a gente, eu acho que isso incide aí diretamente sobre, faz a gente pensar, né, talvez, sobre quais seriam outras possibilidades de projeto, pensar talvez, né, outras relações de escala, né, assim, entre que cidade eu não me é aguento, essa? eu quero mostrar a imagem. Você vai falando, eu estou assim, já imaginando as obras. Olha como tem tudo a ver. É outra escala, diga aí. Esse Obrigada é para quem deu o o retorno. Primeiras Histórias. Primeiras Histórias, Cartografia Sentimental de 2017. Eu não sei quem teve a felicidade de ver na Funarte esse trabalho, ao vivo e a cores, uma exposição à vista, com a curadoria da Marília Panitz. Enfim, foi bem incrível. Vou mostrar umas outras imagens, mas você estava falando dessa escala. Eu não queria te interromper, não, amiga. Só queria aproveitar e mostrar a imagem, porque eu acho que o que você estava falando tinha a ver com esse trabalho, pelo menos. Não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque tem uma crítica, né, de uma obsessão, não só pela verticalidade, se a gente for pensar isso, não quero dizer que está expresso só em uma arquitetura de arranha-céus, por exemplo, né? Não é uma crítica a uma arquitetura específica, mas há projetos, né, assim, que visam essa exploração do espaço da cidade de uma determinada maneira, que vai pensar numa parcela da sociedade, né? Então, assim, essa fragmentação da cidade e esse olhar para a arquitetura é um pouco esse olhar assim de como a arquitetura trouxe para a gente, para o Ocidente, né? Para a sociedade ocidental, trouxe esse poder assim, né? De demonstração, né? De força, de de coesão, né? De cuidado, eventualmente, de civilidade, super entre aspas, tá, gente? Porque aí entra E tudo de isso, né? De certeza, um né? certo De tipo projeto, aquela né? Uma aposta. determinada ideia de cidade. Dessas fortificações. Assim. É, é. Tá travando, cortando aqui. Tá tudo certo, amiga. Vai As lá. Dá palavras, umas travadinhas, mas redundantes. acho que faz Pois parte do é, e show. eu acho que o Eclipse tinha essa coisa muito direta, tinha esse jogo muito direto com o olhar, né? Foi um trabalho que eu fiz logo que eu voltei para o Brasil, depois de ficar um tempo na Espanha, e também depois de ter ficado 5 anos em Minas, então acho que ruminando minha relação com o modernismo, sendo uma brasiliense que nasceu aqui, né, em Brasília e tal. E acho que foi uma forma de resolver, assim, muito diretamente essa questão do incômodo com o monumento, né? O que significa essa arquitetura, né? O que significa essa inscrição no espaço? O que ela nos diz? O que ela quer dizer para a população, para a sociedade de maneira geral, né? Então era um pouco essa brincadeira, né, de colocar na mesma escala o Niemeyer e esses objetos de cozinha de 1,99 tão ordinários, né, mas que ao mesmo tempo estavam super em diálogo com uma arquitetura contemporânea que estava sendo produzida nos anos 2000 muito fortemente, com muito investimento, Frank Gehry, o Calatrava, né? Assim, tantos arquitetos que são super renomados e que alguns projetos a gente reconhece nessas formas também, né? Então, acho que essa brincadeira, essa ironia foi uma forma que eu encontrei de fazer essa crítica acontecer, né? Assim, essa perturbação, ela vira público, assim, né? E eu acho que ele foi feliz nisso, assim. Super, não, eu adoro esse trabalho porque ele tem todas essas brincadeiras, né? Assim, eu acho que é uma super. Virar aqui para mim. Não, eu fico segurando na mão e aí fica tremendo, aí eu mesmo começo a ter vertigem. Tem essa brincadeira, né, com a duração, né? Então essa relação da arquitetura e monumento, né? Então,
a durabilidade desses materiais e da forma, né? Porque Brasília é isso, para a gente fica tão nessa... acostumado já com esse tipo de imagem, com esse tipo de paisagem, e quando você traz essa conexão com esses objetos bestas mesmo, super, né, mega conhecidos, e a gente vê uma relação muito óbvia, uma relação muito plástica entre eles, só isso já desmorona o monumento, né? Assim, desmorona a ideia dessa originalidade plástica, dessa, né, dessa novidade toda moderna, né? Então, assim, eu acho realmente um trabalho muito, muito forte, assim, né? Gosto bastante. Peraí que o Igor fez algum comentário aqui, como é que é? As fotomontagens são maravilhosas. Que não são fotomontagens, Igor, não são montagens. É uma fotografia em que eu coloquei série fotográfica, né? Não, mas é uma série, só que não é montagem. Eu fui para o espaço com os objetos e coloquei eles em primeiro plano, foi só isso. Não foi melhor ainda, montagem para a gente digital. imaginar, né? A artista toda foi uma pateta, performance, né? Que eu fui para o espaço com foi nessa exposição da Laila. Esse trabalho tava, e então eu fui para o espaço com um saco de plásticos de 99, e aí tem um banco, né, que fica na praça ali do Conjunto da República, eu consegui colocar eles um pouquinho mais elevados e fazer as fotografias ali. Então não são fotomontagens, são fotografias mesmo em que os objetos estão lá. Colagem no mundo real, foi uma espécie de colagem no mundo real. Mais analógico. Virgílio, querido. Essa coisa... Querido. Foi mal. Tô só no momento social da live. E essa coisa da escala, e que você comentou e que você mostrou já, você entrou no Terranulhos, não, né? No Primeiras Histórias, acontece nessa simulação de cidade também, né? E também com outro material precário, que é areia, né? Então, essa escolha, né, desses materiais precários, ou feitos para não durar, né? Tem um trabalho antigo de caixa de papelão, né? O trabalho que eu fiz para a Funarte também, que foi moldado eu peguei ele também. A gente ficou na dúvida se a gente ia falar dele, mas eu gosto tanto também dessa série fotográfica que já que você falou, eu vou mostrar aqui. Peraí, rapidão. Tá. Tchau. Esse bem antigos. Eu acho que esse não era a paisagem cambiante que você estava falando? Ou não? Da paisagem cambiante. Acho que tem 6 paisagens cambiantes, mas acho que esse é um dos primeiros que eu começo a manipular essas caixas lá em Madrid, quando eu estava lá estudando, fazendo uma especialização, e justamente pensando nesse duplo. É a primeira vez que eu começo também a trabalhar com fotografia, encenando algo, né? Assim, que eu começo a trazer para o espaço da cidade essa espécie de duplo, né? Assim, então, buscar um material que eu confrontasse com o espaço da cidade. Então, esse jogo do primeiro plano, né, ele já nasce aí nessas experiências em 2005, quando eu começo vira catadora de lixo, de coisa na rua, porque também eu cheguei em Madrid num momento, assim, muito de boom, né? De um empréstimo aí da comunidade europeia para os países ibéricos que tinham acabado de entrar na comunidade, né? Então tinha uma loucura de consumo nessa época, em que eu chegava em casa, passava por uma avenida comercial e tinha uma montanha de caixas de uma altura que eu nunca vi na minha vida. Então era uma transformação do mundo naquele momento também, do capitalismo, assim, que era nova para mim, né? Então a gente estava em 2005. E foi muito chocante, assim. E eu passei 6 meses sem conseguir fazer nenhum trabalho de imagem quando eu cheguei lá, porque eu não reconhecia as coisas que eu estava fotografando aqui no Brasil, que tinham muito a ver com uma certa cultura de lidar com o espaço, uma certa cultura de habitar o espaço. Então, assim, uma formulação do espaço urbano, né? E coisas que estavam disponíveis também nesse espaço. Então, quando eu chego em Madrid, eu não reconheço nada disso. Eu fiquei numa crise, assim, com a imagem fotográfica. Então, eu passei 6 meses sem fotografar, fiz um trabalho sonoro. Quando eu voltei para a imagem, eu tinha muito a ver com isso, né? Eu já estava observando muito esse fluxo, que aí eu acho que tem a ver com a janela, esse jogo entre o sofá e a janela, né? Esse olhar para fora, né? Eu sempre fui muito atravessada por essas coisas que a gente não... Uma boa metáfora que eu pensei aqui agora, né? Na sala, pensando numa sala cheia de gente, pensando sei lá, né? Um converscote, assim, cheio de gente em casa.
eu sou dessas que presta atenção nas conversas paralelas, eu me interesso de saber essa nuvem de conversa. Eu consigo prestar atenção em várias ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um pouco a forma como eu me coloco no espaço. Me interessa muito saber o que está acontecendo fora do meu espaço de vivência, de experiência subjetiva, né? Então, eu sempre me interessei por outros espaços, espaços outros, e essas conversas que estão acontecendo. Então, quando essa crise com a imagem, assim, de ver que o que eu estava fazendo aqui não tinha muito a ver com o que estava acontecendo, com o que eu estava vendo acontecer lá, que era muito diferente do que a gente estava vendo no Brasil, né? Porque a gente estava em outro momento político em que, enfim, havia aí uma série de configurações para lidar, por exemplo, com China, com países vizinhos, com correntes migratórias, assim como estava ali na Espanha, né? Do lado do Estreito de Gibraltar. Foi um momento também que começou a ter uma nova diáspora muito forte, que é o que a gente está vendo até hoje, super difícil assim de encarar. São pessoas, né, que estão vindo debaixo do Saara, atravessando o Saara para pegar um barquinho de papel, atravessar o estreito e chegar e lidar com toda essa violência, né, na costa espanhola, italiana e tal. Então, assim, isso me atravessou muito, esse consumo excessivo, essa cegueira, assim, cegueira talvez não seja a palavra, mas é uma dificuldade de perceber das pessoas naquele momento. Tinha uma euforia, era isso. Tinha uma euforia com o consumo, uma euforia com o euro, que era falsa, porque o euro estava precarizando uma série de relações internas no país naquele momento. Mas tinha um consumo absurdo e no final do dia tinha uma montanha de 20 metros de caixa de papelão. Aquilo, para mim, era um prédio de papelão. Então foi um pouco o que contaminou meu trabalho depois, assim, os prédios são, eu estou vendo a cidade que eu vejo hoje, o projeto de civilização que eu vejo hoje é esse prédio de papelão. Vai chover e vai derreter, sabe? Então era um pouco isso que eu estava vendo, vendo o pessoal, os mantas nas ruas, né, correndo da polícia. Então, assim, a vida ganhando assim, uma precariedade tão mais intensa, né? Que eu não conseguia, eu falei assim, eu não, peraí, eu tenho que reformular tudo, assim, tô vivendo aqui outra coisa, né? E eu tô percebendo essas coisas precisam ganhar uma nova dimensão, uma nova forma para serem expressas, enunciadas, né? A gente está falando de enunciado o tempo todo, né? Quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de enunciados, de formular enunciados. E formular enunciados com a forma, né? Então, como fazer esse jogo acontecer, né? Os materiais, né? Que é, acho que o lance da disciplina. Então, acho que as caixas vieram muito daí, dessa observação de um novo momento, assim. E é interessante também, né, Anitta? Eu tô pensando aqui, né? Quando você está falando... Ai, foi mal. Eu não achei que estava te interrompendo. Da fragilidade, não. Né? Que assim... Sim, é uma super fragilidade, né? Assim, e uma precariedade, né, desses materiais, e que eu sempre acho muito interessante como que algo que na vida é de fato um super problema, né? Assim, pensar na precariedade das relações de trabalho, né? De direitos humanos, e enfim, ainda mais hoje, Brasil super vale, né? Relembrar disso, né? Tanto que para alguns parece que inclusive não é uma questão importante mesmo, né? Inclusive é um problema. E que quando você coloca essa discussão na arte, né? Ela tem uma potência outra, né? Tão maravilhosa, né? De primeiro, né? Lançar luz sobre, né? Então vamos falar da precariedade, né? E como a precariedade na arte, ela é usada de uma forma muito boa, né? Assim, ela ganha um significado bom também, né? Assim, aliás, muitas vezes só bom, né? E isso não quer dizer que você esteja com isso, né? Não pensando no lado ruim da precariedade na vida, né? Então, assim, você traz esses elementos do cotidiano que estavam ali, né? Te colocando, né? Te deixando sufocada, né? E pensando sobre essas relações todas de viver junto, de estar na cidade, de ocupar a cidade, né? E quando você coloca isso para a arte, ela ganha uma leveza que não tem na vida, né? Assim, que bom que coloca na arte, porque parece que ajuda a gente a repensar, né? Todo esse outro peso, né? Dessa precariedade. Então, acho isso muito interessante também para a gente
entender, né, que essas questões, quando elas atravessam esse espaço, né, elas entram no espaço da arte, elas podem ganhar outras conotações, né? Não deixa de ser precário, mas é o precário que ele é belo, é um precário que a gente busca, né? Então e é o precário, né? Peraí, que muita gente falou algumas coisas. Peraí, a Miriam tinha falado da Paisagem Cambiante 3. Ela está se divertindo no site da Iana. Sim, gente, entrem nos sites dos artistas para se divertir sempre. Que legal, gente. Entra lá. É uma pena a gente E aí depois, como é que é? Letícia, querida, tá aqui, nossa amiga anfíbia. A fragilidade do material em diálogo com o que estava ao redor. Muito bom. Pois é, né? Acho que por aí que eu estava falando, né, Yanita? Não sei se você quer complementar alguma coisa. O Jonathan falou, a precariedade bloqueia a coleção, que é do sistema de comércio de arte. Eu vou deixar essa para você. Claro. Bloqueia, né? Assim, mas tudo depende do que você quer fazer com aquilo, né? Assim, quando eu fiz esses trabalhos, eu não estava pensando nisso. E eu venho muito, né? Como a Cissa falou, posso até voltar um pouco nisso para contar esse pedacinho da minha historinha, esse momento Peg Sul. Como é que é? Seu passado esse Eu adoro! Eu venho muito que eu fiz aquele exercício, né, Cissa? Eu te falei que eu fui, eu falei, gente, nunca fiz esse momento de assim, vamos fazer aqui esse momento, rememorar em que momento que eu de repente me conectei mais com a arte, ou me perceber como uma pessoa produtora de imagens ou de discursos, né? Assim, então, eu venho muito desse campo de produção de imagem. Então, quando eu comecei a trabalhar com o papelão, com as caixas de papelão, era fotografia, porque eu fazia séries fotográficas em que eu provocava uma cena, né? Assim, eu provocava um encontro entre tipo, skyline, assim, né, da cidade e esses blocos de papelão. Ou tem uma outra, né, que eu acho que é o Paisagem Cambiante. Gente, qual é o que tem umas é um beco sem saída. Adoro quando a artista pergunta pra gente. Hã? E o André Parente também. Oi, queridos, que bom que vocês estão aqui. Não, eu falei que eu adoro quando a artista pergunta, qual que é mesmo aquele meu trabalho? Diz aí, que eu acho aqui. Ai, gente, pois é, porque eu coloco muitos títulos, e Paisagem Cambiante acho que tem, sei lá, 6, 7. Mas acho assim, que é o eu acho que 6. O 6 é aquele dos cubos da Funarte. É esse que você está querendo? O 6 ele é bem sólido, ele é uma obra pública, né? Ele virou uma obra pública de concreto na Funarte. Esse Paisagem Cambiante que eu tô falando, né, é um beco de rua que eu levo as caixas, né? E se eu não me engano, ele é um tríptico, a gente vai esquecendo. Mas eu trabalhava muito com imagem fotográfica, né? Então eu venho da fotografia, do cinema, tive uma experiência, né? Estudei uma época 3 anos de comunicação antes de fazer arte lá na UFMG, né? Fiz outro vestibular. Achei. É o 2. É o 2 que está num beco sem saída. E tem até uma caixa, tem uma coisa muito sutil, assim, que também tem a ver com essa observação desse movimento novo, migratório e comercial. Tem uma caixa de chá de jasmim, que está escrito China Jasmine Tea. E aí eu vou alterando as direções. É um pequeno segredinho que eu nunca comento isso, assim, mas é uma coisa que está nas fotos, né? Porque tem a ver com esse fluxo, né? O fluxo de mercadoria, fluxo de capital que eu estava observando nessa época, né? Mas então, como eu venho muito da imagem, eu nunca a obra em si, o papelão nunca foi a obra, né? Então, para a pergunta do Jonathan, mas sim, isso pode inviabilizar uma coleção. É uma questão que o artista tem que pensar se ele quer viabilizar a coleção, né? Se ele quer transformar isso em mercadoria, e aí é um problema, enfim, é uma questão, né? Mas que cada artista vai escolher e se posicionar de uma maneira que seja mais confortável para ele, né? No meu caso, eu sempre acabei trabalhando isso em imagem fotográfica, porque era uma forma de eu conseguir dirigir os meus atores, caixas, né? Então eu dirigia
né? A cidade estava ali estática e eu dirigia os meus atores, meus bailarinos nessa composição, assim. Seus bailarinos, regente de Os orquestra. bailarines. Pois é, será que então agora a gente passa... O tempo passa muito rápido nessas lives, como eu te falei, né, amiga? Eu fico assim, o tempo... Eu quero muito falar do Terranulhos, não sei se a gente já vai para ele, ou se a gente continua nessa discussão, porque, por exemplo, faltou Primeiras Histórias também, que eu acho que talvez seja uma via de entrada no Terranulhos, porque você está nessa discussão sobre a cidade, esses formatos de ocupação, né, e que, enfim, tem a ver com toda a percepção. Para ele, né? Acho que a gente pode passar para esses que são recentes, talvez, e tem muito a ver com essa narrativa da cidade, e aí, enfim, outras camadas, né, de observação desse espaço. Pode ser legal. Qual que você quer? O Primeiras Histórias, Cartografia Sentimental ou Terranulhos? Vamos para a cartografia sentimental? Se bem que... Não, a gente já falou... Peraí. Não. Estou tentando trazer aqui. Cartografia sentimental a gente já falou, a gente não falou do ficções, na verdade. Mas vamos para o Terranulhos? Pode ser. Ai, gatinho. Os bichos sempre invadem as lives. O meu tá bem aqui do lado. Quer carinho agora. Não vai falar. Então, aí esse trabalho que a gente vai falar agora, né? Que é, inclusive, acervo do Museu de Arte Contemporânea Rio Grande do Sul. Arrasou! É um trabalho recente, né, de 2019, da Iana, e que a gente colocou dentro desses... Ai, obrigada, Nick, os minutinhos. Pois é, por isso que eu quis ir já para Terranulhos. É um trabalho super potente. Ele teve uma amostra aqui em Brasília, lá na Casa Parque, e depois na Casa Parque, a pessoa não fala o nome da galeria, que horror. Galeria Casa, né? A Galeria Casa, Galeria que fica na Casa Parque, é isso. E que quem estava fazendo a curadoria era o Lin, não era ou não? Agora eu estou na dúvida. Não, é o Unice que fez essa curadoria. Mesmo. Era o Unice que fez. Tá certo, não, que era da referência mesmo. E depois foi lá para o Estratégias do Feminino, lá em Porto Alegre. Então teve 2 montagens. Eu não achei mesmo uma foto legal daquela montagem lá de Porto Alegre, amiga. Então eu peguei só as daqui de Brasília. E por que a gente quis falar desse trabalho que também tem muito a ver com a sala, né? Pensando nessa relação, né? Do sofá, meio janela, né? Misturando esses 2 materiais. Porque, bom, pensa junto, coloca em relação, né? Estabelece essa comunicação com quem está por perto. Então tem essa qualidade aí do sofá. E da janela que projeta para a cidade, que pensa nesses outros recursos, né? De estar junto, de ir para além, né? Desse espaço do cômodo da casa. Então, pensar a paisagem, pensar os horizontes. E tem uma dimensão também do humor, porque já vimos que a Anitta é uma artista, sim, super bem-humorada, que agora, nesse momento, está travando, mas daqui a pouco ela volta, do jogo. Então, ele é um trabalho que precisa de uma interação, né? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Espera aí. Bom, então tem rapidinho, acho que primeiro a gente vê uma caixinha, né? Deixa eu mostrar a caixinha, que tem várias imagens, ou várias palavras dentro dessa caixinha. E essas palavras, elas foram construídas a partir de dois vieses diferentes, né? Então, um da literatura e o outro da própria construção histórica, da narrativa oficial, né, de Tocantins. Então, voltou, amiga? Mais ou menos. Vem voltando enquanto eu estou rapidamente falando do trabalho, enquanto isso, né? E então tem essa conexão a partir dos nomes das cidades, né? Feita uma pesquisa que ela fez dos arquivos mesmo do IBGE, né? Sobre a história dessas cidades, e com outras palavras do conto do Guimarães Rosa, As Margens
na Alegria, de 1962. Então, a partir desses dois registros, né? Então, um mais ficcional e o outro, né, que seria da história, ela pega essas palavras e coloca, então, nessa caixa e constrói um horizonte na galeria. E nesse horizonte, sobre esse horizonte, a gente vai, enfim, montando, fazendo sentido, dando sentido, tirando sentido. Então, aí tem essa relação do jogo, né? De uma brincadeira que se estabelece, por isso que eu estou falando do humor. Ixi, e a Anitta caiu. Mas, enquanto isso, eu vou falando aqui desse trabalho. E aí, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, que ela está voltando. E isso é muito interessante, porque também tem essa instabilidade, né? Porque é a instabilidade do jogo, né? Então, cada hora um chega e coloca e dá um outro sentido, né? Inverte o sentido que tinha sido colocado anteriormente. Então, nesse sentido, né, que eu estou colocando de uma certa instabilidade, que seria a própria aqui do jogo em conjunto, né? E voltou. Eu estava falando aqui do trabalho, né? Como é que ele vai se criando. O Instagram me expulsou, cara. O Instagram me Sério? expulsou. Me mandou uma mensagem assim, você concluiu sua tarefa. Que canalha! Quem ele acha que ele é? Eu, hein? Mas, olha, eu estava aqui mostrando, né, o trabalho, falei desse horizonte e dessa brincadeira que eu estava colocando como um estável também, por conta exatamente do jogo que se estabelece, né, Iana? De ter uma... Tá engraçado, te imagino, né, Iana? De o sentido que se desfaz o tempo inteiro, né? Então, alguém que pega, sei lá, a clareira e coloca ao lado do pardo, né? Enfim, constrói um sentido e aí a próxima pessoa que chega, né? Enfim, aquele sentido que ele é muito instável, que ele não dura muito, né? E sem contar essas possibilidades que eu acho que são as mais divertidas, né? De você ter, né, essas construções no horizontal e na vertical, né? Então, é sempre muitos sentidos ao mesmo tempo. Sim. Tá, será que tá todo mundo me escutando agora, sim, gente? Estamos ouvindo. Torcendo para... Tá. Não, esse trabalho, eu não sei se você estava falando disso, né, quando eu caí, que ele tem essas duas fontes, assim, né, de origem, que são a literatura, né, esse conto, bom... Eu falei muito rápido, mas conto, você né, pode do Guimarães falar mais. Tem esse conto do Guimarães Rosa como origem, né? Assim, ele, na verdade, esse conto do Guimarães me impactou muito e que tem a ver também com o Cartografia Sentimental, né? Então, essa exposição de 2017 ainda tem desdobramentos. E essa residência que eu fiz em Palmas, né? Por um projeto do Jaca Center. E que eu visitei o Tocantins, né? Então, pensar sobre essa ocupação do centro-norte do país foi uma coisa que veio também, acho que nessa esteira de pensar projeto, de pensar, e aí pensar mais especificamente Brasil, para além das questões da arte, do modernismo, da arquitetura, é pensar nessa conquista do território, né? Pensar nessa conquista da materialidade, do espaço. E na violência que estava implícita nisso, né? Então, assim, para mim foi um pouco, na hora de decidir, assim, nessa composição do trabalho, pensar como eu ia trabalhar, como eu ia desenhar, do meu ponto de vista, com honestidade, né, assim, essa construção, né, assim, violenta do espaço, mas ao mesmo tempo que traz, né, toda uma memória também, tem uma construção de uma memória afetiva sobre ele, né, essa ideia de sertão, a ideia de cerrado, a ideia desse centro de país, esse lugar que diziam que era vazio, assim como o norte, muito vazio, a gente tem que colonizar, a gente tem que, né, trazer o progresso. Então, assim, esse trabalho, ele nasce muito desse olhar, né, nesse rasgo, no sentido centro-norte, né, que tem a ver, muito... A gente pensar o que foi nos anos 80, né, a importância desse momento pós-Brasília, né, para o desenvolvimento do país, né, desse entendimento sobre um projeto de desenvolvimento. O Igor fez uma perguntinha aí, falando dessa importância, amiga. Qual a importância da palavra? Sim, então,
A importância da palavra para mim, eu acho que é porque eu estava um pouco cansada, eu acho que da imagem. A imagem, ela ganhou, acho que um outro estatuto nos últimos anos. Eu acho que a produção de fake news junto com uma série de outras informações imagéticas me faz pensar que a imagem ela é super importante, mas muitas vezes ela pode ser um conteúdo mais raso, né? Então eu acho que eu tive vontade de recorrer à palavra como uma proposta, um convite de elaboração, de tática mesmo, de acessar essa imagem a partir do arcabouço de quem lida com o trabalho, assim, a partir do imaginário de quem lê, né? Então, essa imagem que pode surgir a partir da palavra, porque aí realmente é uma imagem complexa, uma imagem que vai trazer uma amplitude, né, de possibilidades de vivência com relação a essas palavras. Então, as palavras, elas têm origem no conto As Margens da Alegria, do Guimarães Rosa, que é um conto que dizem que ele escreveu em 62, e alguns dizem que tem a ver com esse impacto da construção de Brasília. E é um conto que traz uma perspectiva infantil do menino que está indo visitar os parentes, tios que estão na capital que vai inaugurar. E é a primeira vez que ele viaja de avião e fica assim, abismado, né? Uma boa palavra, assim. Abismado. Fica abismado com o avião, com o olhar de cima, a paisagem. E ele fica abismado também a primeira vez que ele vê uma derrubadeira, né? Um trator que vai derrubando as árvores para abrir clareiras. Então, essa violência do encontro, dessa conquista do espaço. Então, eu queria falar da conquista do espaço, né? Desse processo de colonização que se intensifica com a nossa modernidade, né? Assim, depois dos anos 60. Então, algumas palavras vêm do conto do Guimarães e algumas palavras vêm de um arquivo que eu já tinha feito a partir de um arquivo do IBGE, que conta a história dos nomes de algumas cidades. Então, eles têm um banco de dados lá, quem quiser acessar, assim. E aí é o meu Primeiras Histórias Ficções. Eu faço uma coletânea desses arquivos, né? Eu dou uma editada só para encurtar alguns, pegar alguns trechos, mas são histórias dos nomes das cidades que estão nessas fronteiras do Tocantins. Vou mostrar também. Né? Então, vou mostrar também, já que você falou do trabalho, vou mostrar. Tá. Mas vai falando, vai falando. Mas é isso, tá nesse arquivo, as palavras estão nesse arquivo. Então, é muito importante trazer, talvez, para complementar aqui a pergunta do Igor, a palavra ela tem uma importância, eu escolhi cada família de palavras muito atentamente. Então, o que eu precisava para o meu grupo de palavras? Eu queria palavras que fossem ações, verbos, né? Então, ações que estavam relacionadas, que eu consegui identificar tanto no conto do Guimarães, quanto nessas ficções, né? Nessa literatura fantástica do arquivo do IBGE, porque quem chega lá e lê isso, gente, é chocante, né? Então, tinha ações que eu podia conjugar com animais, habitantes do espaço, então, assim, flora, fauna, pessoas, mulheres, homens, crianças. E aí eu tive o cuidado também de procurar como os indígenas apareciam nesses textos, e é também chocante. Deixa para vocês procurarem depois nesse arquivo. Mas esses habitantes do espaço. Então, eu peguei os habitantes, peguei as ações, objetos, né? Eu acho que eu fiz assim como uns cinco campos de palavras que davam esse significado de lugar. E aí eu separei... Ixi, isso deu uma travada aqui para você. Mas aí eu separei, o que eu fiz na hora de construir o trabalho? Eu separei cores para espécies de campos de significados. Então, assim, uma família de palavras tinha que ser um vermelho mais ou menos da cor dessa terra vermelha que a gente tem no Cerrado. Então, eu tentei construir uma estrutura cromática a partir da minha experiência dessa paisagem. Então, tem assim, eu pensei muito nos tons de cinza, preto, quando a gente tem queimadas, né? Os verdes também, quando está secando, quando o verde está muito vivo da chuva e ao mesmo tempo, aí depois do período de seca. Então, essas tonalidades surgiram de pensar aí seria o aspecto mais ligado à figuração nesse trabalho, seria esse. E a palavra tem essa importância de trazer essas possibilidades limitadas. Então, eu tinha 110 ou 111 palavras.
e que, inevitavelmente, você iria cair em formulações frasais estranhas. Então, assim, tinha verbos que iam inevitavelmente convocar ações de violência, né? Então, desse abrir o espaço. Então, todas essas ações muito, digamos, fálicas na direção do É espaço, maravilhoso, né? esse branco. E aí, o que aconteceu na exposição foi fantástico. Esses empilhamentos que foram rolando na exposição foram fantásticos, porque eu fiz uma pré-montagem bem provocadora, assim, com um texto bem provocativo, que já evocava um pouco a paisagem, aos personagens, né? E aí tinha esses personagens, fazendeiro, né? Tem todo mundo aí, assim, tentei trazer todo mundo, pelo menos que está nos arquivos, né? No arquivo de texto do Guimarães e nos arquivos do IBGE. Então, era inevitável que a gente caísse em frases perturbadoras, assim, mas algumas podiam ser super engraçadas. E aí eu acho que tem a ver com esse humor que a Cissa falou, né? Que é de deixar um espaço para algo imprevisto e um pouco inoportuno acontecer. É que não necessariamente é o o humor de cair na gargalhada, né? Mas o humor da incerteza, né? O humor do duplo sentido, das múltiplas possibilidades, né? De poder incorporar, né? Uma visão antagônica, né? Então, humor muito nesse sentido, que eu acho que esse trabalho super permite, né? Assim, tem essa brincadeira que se estabelece ali, né? E que é isso, é instável o tempo inteiro, se refazendo e ganhando novos sentidos. Porque quando você tem aqui, né? Branco mata chapadão, cadê? Aqui, né? Então, se essa mata, ela sai Você lembra daqui, que né? no dia... Pena que eu não tô com a foto aqui. Pois não, eu fiz... Mas eu ia te falar, que você lembra... Tem uma... Fala. A foto dele no Santander Alegre... Eu tenho que achar essa foto e aí vou atualizar o site, tá, gente? Mas a gente montou no dia para abertura, né? Com uma frase que tinha, não sei o que, é inevitável, não sei o que, mata o patrão. Ah, é verdade, lembra? Tinha isso. E a gente ficou com medo da frase não ficar... A gente ficou espiando para ver se a gente ia conseguir abrir a exposição com essa frase inteira ou se alguém ia lá mexer antes da abertura, né? Porque ela era, assim, muito incisiva. Muito comum, né? Mas esse mata e o mudaram, patrão né? Durante foi... a vernissagem, a gente foi no final... Mas eu fiquei ali atrás, da escada. Mas mudaram, lembra que a gente foi no final da vernissagem, a gente voltou lá e a gente não viu quem que mudou, mas tinham mudado a frase, porque realmente ela era... ela incomodou, né? Podemos dizer isso. E Anitta, cara, tá uma delícia, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Prisca Belisca chegou. Oh, linda. Essa frase do Igor, né? Trouxe até a Karina aqui. O olhar do avião é de Ícaro, como bem pontuou a Karina Dias. Muito bom esse papo. Adorei. A gente podia ficar muito tempo ainda falando de outras conexões, mas acho que fica aí o convite para todo mundo pesquisar mais, né, assim, do trabalho da Iana, entrar no site dela, segui-la, porque ela tem projetos, né, lindíssimos, super instigantes e super importantes hoje em dia, que traz essa dimensão crítica, bem-humorada, que eu acho que é raro, né? Então, vale a pena acompanhar. Amiga, super obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar tantas questões com a gente. Quero agradecer também todo mundo que apareceu aí, que chegou junto, que participou. Igor, valeu demais as questões todas que você colocou. O Jonathan também estava super participativo, Miriam, enfim, todo mundo que deu aí uma passadazinha. Esses vídeos ficam gravados no IGTV da disciplina. E eu acho que é isso, amiga. Obrigada, super, valeu mesmo. Muito. Pena que não deu para mostrar outras imagens, mas faremos mais, né? Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo da turma. Obrigada, Cissa, convite lindo. Imagina, e Anitta, ó, acho que acabou na hora certa, que tá querendo travar de novo. Obrigada, gente. Luana! Lu, que legal! Gente, beijos, boa noite para todo mundo. A gente torce para o Instagram atualizar isso de novo e fazer um ao vivo menos pesado, né?
Não, vai dar, vai ficar, já tá gravado. Vou gravar Para aqui as em internet breve. caseiras. Assim que terminar, Ih, já Vamos tá ver. travando de novo. Já, é isso. É hora de terminar. Beijo, obrigada. Beijo. Boa noite. Fiquem bem, todo mundo, de Beijo, gente. máscara. Tchau, tchau, Yanita. Tá Valeu, bom. amiga. Vou sair aqui. Beijo, gente. Valeu demais. Obrigada, gente, por toda a participação. Tô fechando também. Beijo. Ah, e agora férias, né? Beijo. Legal. Férias para todo mundo. Essa é a última live do semestre. A gente continua no semestre que vem. Tchau, tchau.